para mim, bastante constrangedor partilhar a mesa com estes dois senhores, uma vez que, além de já terem sido meus professores, nomeadamente no âmbito do estágio, são claramente dois dos solicitadores mais conhecidos e mais ilustres da praça e, portanto, é sempre, para mim, constrangedor, porque nem sequer tenho inscrição ativa, portanto, partilhar a mesa com eles. Depois, dizer o seguinte, a minha intervenção acabará, como já tem autorização, penso eu, para o efeito, por ser um pouquinho menos técnica e mais provocatória e até, em alguns sentidos, esclarecedora do ponto de vista da plateia, uma vez que existem alguns alunos, eventualmente estagiários ou não, mas, como é evidente, dada a transversalidade do tema e, sobretudo, a questão das novas competências e a forma como o mercado está atualmente, eventual saturação, etc., vamos ver como é que vamos gerir aqui alguns dos temas que eu tenho. Mas depois não posso deixar fazer algumas ressalvas, porque os rascunhos que eu fiz ao longo, portanto, da intervenção do Dr. Rui Teixeira seriam suficientes para me ocupar durante muito tempo. E, portanto, eu queria já dizer o seguinte. Foi dito algumas das coisas que foram ditas ilustram bem a natureza e a dimensão deste instrumento legislativo que é o Código Civil, que é um verdadeiro monumento jurídico português. Aliás, eu temo que estejam aqui muitos privatistas. Eu gosto de algumas temáticas do direito civil, mas sou mais apaixonado por outras e não posso deixar de reparar que quando se falou da questão do direito responder às necessidades sociais, bem, isso dava desde logo aqui um grande debate de saber se de facto o Código Civil é resultado daquilo que é a idiosincrasia, portanto, a cultura e da necessidade de concretização legislativa do ponto de vista da sociedade portuguesa, ou se, pelo contrário, é um instrumento revolucionário e transformador das sociedades. Isto, obviamente, é um tema de filosofia e direito, que não temos tempo para isso, mas só a propósito deste ponto, não poderia deixar de dizer o seguinte, mais uma vez, para entrar depois numa temática mais balizada, para não fugir muito com o tempo, dizer o seguinte. Eu respeito essa opinião e esse louvor, aliás, partilho dele em relação a esse monumento jurídico que é o nosso Código Civil 66, aliás, o que o antecedeu já tinha sido e, portanto, cuja vigência durou cerca de um século. Adivinha-se que este possa durar o mesmo tempo, não sei, sobretudo, mas não posso deixar de dizer o seguinte, naquelas temáticas que eram menos técnicas e em que há aqui este problema de, eventualmente, o direito ser digamos assim, um instrumento apaziguador, mais de acautelar a segurança jurídica e as expectativas da idiosincrasia de uma determinada população, ou de ser um instrumento revolucionário de transformação da própria sociedade, temos a reforma que foi feita, desde logo sob pena de inconstitucionalidade superveniente, a propósito da Revolução de 64 e da Constituição de 76. O que é que eu quero dizer? É que há temáticas que tiveram de ser acauteladas e profundamente remodeladas, desde logo aquilo que é o direito da família e, sobretudo, também o direito das sucessões, uma vez que depois eu vou entrar um pouquinho nessa temática a propósito da reforma. Também não posso deixar de fazer esta ressalva. Algumas das coisas que, eventualmente, alguns dos presentes na plateia pudessem esperar que eu possa abordar, eu vou tentar abordá-los, mas só aqueles que forem notórios e públicos, aqueles que não são definitivos, nomeadamente a propósito dos regulamentos, etc. Mas, enfim, o regulamento de estágio foi aprovado no passado dia 21, portanto, de outubro, e sobre esse, ainda que não seja definitivo, carece de homologação do respectivo Ministério e depois publicação no Diário da República. Vocês eventualmente já conhecem o projeto que foi publicado no Diário da República, ainda que o que tenha sido aprovado no passado dia 21 de outubro seja ligeiramente diferente. Bem, e também para responder aqui um pouco ao Dr. Rui Teixeira, no sentido da eventual continuidade, eu iria cingir então, não propriamente aos instrumentos disponíveis acerca das competências, o balcão único, na minha modesta opinião, é mais um instrumento, uma forma de concretizar ou até de publicitar, se calhar, as competências que o 116, 2008, veio introduzir e não propriamente uma competência em si. Então, eu queria descansar, talvez esses que pretendem mais competências, por causa da saturação do mercado, etc., falar um pouco de outras que estão na calha, que já há algumas novidades, enfim, e não tanto entrar nesta questão de continuidade ou até um pouco mais técnica. Pois bem, desde logo dar-vos algumas novidades
do ponto de vista daquilo que é o trabalho que tem sido feito a propósito daquilo que é a publicidade, a imagem dos solicitadores e a concretização, ou, digamos assim, a compilação daquilo que são as suas competências. Eu teria aqui um conjunto de slides acerca disso, vou-me escusar de dizer o que é um solicitador, de entre as diferentes profissões jurídicas, deixar-vos só a nota de que, finalmente, por exemplo, desde logo no espaço europeu, através do portal E-Justiça e não só, portanto também dos outros, o solicitador passou a estar finalmente publicitado e todos os cidadãos europeus, e vão já perceber que isso liga-se com o tema do direito às soluções, que eu vou falar um pouquinho do ponto de vista das novas competências, portanto finalmente está devidamente publicitado. Há alguns nichos que tiveram esta carência mais explicitada, mas prende-se desde logo, por exemplo, com colegas do Algarve, ou seja, onde há mais turistas, etc. E, portanto, aí há uma necessidade de maior publicidade daquilo que é o solicitador e das suas competências, desde logo no público lá fora. Portanto, eu vou-me escusar, então, de fazer essa ponte. Mas, no entanto, gostava de dizer o seguinte. Há 2 diplomas, portanto, que essencialmente balizam, portanto, é aquilo que são as novas, portanto, as antigas, as velhas, e aquilo que são as futuras competências. Portanto, obviamente, a lei dos atos próprios e, agora, o novo estatuto, portanto, o Estatuto da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Portanto, o estatuto, novo, aprovado pela Lei 154 de 2015, que transforma a Câmara. Portanto, não se trata de uma associação profissional ab início, portanto, estamos a falar de uma transformação. Eu vou-me escusar também de explicar quais são essas competências, onde é que estão previstas, onde é que não estão. Portanto, eu ia tentar saltar essa parte e depois aprofundar um pouquinho outras coisas. Obviamente que essa compilação de competências, o Dr. Rua Teixeira, e essa era um bocadinho também a parte, se calhar, mais técnica que eu poderia adentrar a esse nível, tem que ver precisamente com as novas competências no âmbito do 116 2008 e não podemos também deixar de lembrar que isto teve um antecedente que foi o 76A 2006 também já referido. E, portanto, dispensando-me disso, eu vou entrar em possíveis novas competências ou novas perspectivas que se abrem, porque aquelas que já existem vocês já conhecem. Uma que tem que ver com este espírito de voluntarismo, até um pouco de estar até um pouco à frente do próprio tempo, que tem que ver com alguma das iniciativas legislativas que vou também enunciar, mas, por exemplo, uma delas prende-se com o projeto Geopredial. Não é um projeto propriamente pacífico, até em alguns pontos é bastante polémico. Lembro-me que a Ordem dos Engenheiros Técnicos não ficou muito satisfeita com isso, mas o que é certo é que, do ponto de vista do Regulamento 291/2013, não só a Lei 3 de 2015, portanto, relativamente ao regime de acesso ao exercício da atividade do profissional de cadastro, a própria portaria que vem regulamentar este diploma estabelece já a possibilidade de protocolo, portanto, com 2 associações profissionais, ou seja, a Câmara dos Solicitadores à data, hoje a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, e a própria Ordem dos Advogados, do ponto de vista dos cursos de acesso e de preparação melhor complementares para os técnicos de cadastro. Portanto, há aqui alguns requisitos a propósito do exercício dos 5 anos de profissão, etc. Portanto, mas do ponto de vista do público-alvo, esta também é uma das novas perspectivas, ou seja, eu vou talvez mais falar um pouquinho destas e não tanto das outras, como estava a dizer há pouco. Claro que o projeto Geopredial não é exatamente, ou não se cinge ao cadastro, portanto isso é uma polémica mais ou menos aberta, mas, como sabem, esse é um dos trabalhos por fazer e eu lembro, por exemplo, que além de haver aproximadamente cerca de 120 solicitadores formados na área, que estão disponíveis para trabalhar e, portanto, para dar esse impulso que falta, existem equipamentos disponíveis e que podem, mediante caução, ser disponibilizados para o efeito e, portanto, esses técnicos têm já aí porque os equipamentos são relativamente dispendiosos e, portanto, têm aí um auxílio do ponto de vista do uso dos equipamentos que estão lá disponíveis mediante caução.
Por exemplo, outras novidades do ponto de vista das competências prende-se desde logo com a Bolsa de Terras, para já não falar na perspectiva do emparcelamento ou outras novidades ainda, mas que também a Bolsa de Terras que pode ter uma ligação óbvia com o geopredial, mas que, do ponto de vista da Lei 62 de 2010, portanto, as entidades gestoras operacionais, a Ordem candidatou-se à data Câmara para ser uma delas e com sucesso conseguiu, portanto, do ponto de vista das novidades que vêm a esse propósito, também pode ser uma boa notícia a possibilidade de, uma vez que está representada em todas as comarcas, poder ser um parceiro ideal nesta iniciativa e, portanto, para que os proprietários possam colocar e para que possam usar os solicitadores e, portanto, a Ordem também para esse efeito. Aquilo que me poderia levar um pouquinho mais de tempo, mas que também, graças à intervenção do Dr. Rui Teixeira, do ponto de vista da prova, falou mais do ponto de vista substancial no Código Civil, os tipos de prova, enfim, portanto, a questão dos documentos e de que tipo de documentos, os autênticos, os autenticados, etc. Eu iria só dar aqui algumas pistas sobre aquilo que pode ser esta reforma relativa aos autos de constatação. A primeira é a seguinte. A única norma que até então abordava ainda colateralmente esta competência, subaproveitada, a meu ver, desde logo pelos notários, porque o próprio Estatuto de Notariado prevê a possibilidade da certificação de outros factos, e, portanto, isto estaria subaproveitado da parte deles. O Estatuto da Ordem, portanto, a lei aprovada em anexo à Lei 154, introduz uma novidade significativa, que é no artigo 127, que nós já trocamos algumas impressões acerca da perspectiva da reserva apenas que sai no 127, ou seja, o segredo profissional e depois o segredo profissional mais à frente. Acerca desta novidade que pode ser os autos de constatação, eu não posso adiantar muito mais sobre isso, aliás, como sabem, o Colégio anda a trabalhar a esse propósito, mas há a ambição, de há muitos anos esta parte, nos congressos, etc., de implementar um regime muito semelhante ao Constat, portanto, àquele que existe no sistema francês. Há algumas limitações de base, obviamente, porque há a questão óbvia da fé pública associada ao Constat e ao regime, que, do ponto de vista da competência notarial, até pode ser um plus, não é? Portanto, porque se o fizerem, fazem-no com a questão da fé pública e para efeitos de prova autêntica e, portanto, só por arguição da falsidade poderiam ser contestados, mas os autos de constatação, portanto, como estão previstos, podem ser, aliás, já há imensos colegas que o fazem, alguns colegas que o fazem, não queria dizer imensos, e que depois podem ser... mas que podem ser utilizados não só em tribunal como fora dele, dada a garantia do ponto de vista da durabilidade, da fiabilidade e da inalterabilidade. Ou seja, haverá uma plataforma que depois faz esse registro e, como sabem, para efeitos da prova e do tipo de prova em causa, documental, que afasta a sempre problemática prova testemunhal. Aliás, a propósito desta ideia, como disse que não era revolucionária, há aqui alterações importantes que ocorreram no Código de Processo Civil, desde logo ao nível das verificações não judiciais qualificadas, com 494, mas não só, a propósito da figura também, finalmente, a consagração mais formal da figura da assistência técnica, no artigo 50 do Código de Processo Civil, aqui os autos de constatação, digamos assim, integrados nesta perspectiva que, introduzida desde logo pelo 494 ou pelo artigo 50, podem resultar numa verdadeira reforma, ou numa nova reforma do ponto de vista da prova e dos tipos de prova e dos meios de prova, naquilo que é o novo paradigma do CPC. Agora, é uma questão de aproveitar-se essas possibilidades e, portanto, principalmente quando falamos para os mais novos, aqueles que querem agarrar a profissão, já que, portanto, aqueles que já estão na profissão têm uma clientela e, portanto, um target que não é exatamente, o que pode não ser exatamente o destas novas possibilidades. Depois, um dos problemas que, a meu ver, se coloca é a questão de, além destas novas possibilidades ainda não estarem devidamente publicitadas ou serem conhecidas do público em geral, nós temos as outras que já são competências e que estão subaproveitadas.
E é aqui que depois eu vou introduzir algum parênteses. O principal deles, obviamente, diz respeito ao patrocínio judiciário. Portanto, o solicitador vai ter de ter o medo definitivamente de exercer o mandato judicial. Portanto, isso tem que acabar. Tem que acabar e, portanto, tem havido um esforço ao nível da formação inicial, quer nas universidades, através da introdução de diferentes disciplinas especiais nos diferentes currícula, quer do ponto de vista da formação inicial profissional, ou seja, o nosso estágio, portanto, os estágios promovidos pela Ordem, e depois também da formação contínua. E só para dar aqui também algum incentivo, pode haver algumas novidades, já que, por exemplo, a Lei 7b/2016, que aprova as grandes opções do plano, pelo menos até 2019, prevê que, em conjunto com a Ordem dos Advogados, estas verbas, por exemplo, para o patrocínio judiciário, sejam finalmente divididas. Portanto, temos um diploma que formalmente prevê essa possibilidade de atribuição à Ordem. Portanto, isso nada melhor do que um incentivo desse tipo, ou seja, que participemos formalmente na atribuição dessas verbas para começarmos principalmente através dos mais novos, se calhar, portanto, a fazer esse caminho, a repiar caminho nesse sentido. Depois, paralelamente, há uma iniciativa que me parece interessante, mas que se prende com também uma mudança de paradigma que o novo Estatuto veio trazer, que é uma preocupação também de caráter mais social. E, portanto, já devem ter reparado, alguns de vós, portanto, que existe o novo projeto, que é o da informação jurídica gratuita, e, portanto, do ponto de vista da assistência, da consulta jurídica para os consulentes, sobretudo para os mais carenciados, e, portanto, há aqui um paralelismo entre a questão do apoio judiciário, a distribuição de verbas e depois essa consulta jurídica gratuita dada aos mais carenciados. Do ponto de vista do patrocínio, eu gostaria então de introduzir aqui algumas nuances em relação à necessidade de mais formação, àquilo que é o novo paradigma introduzido pelo novo Estatuto, mas também aquilo que foi a evolução, e que não é pouca, dos diferentes cursos, não tanto dos direitos, porque esses têm uma tradição distinta no meio académico, mas mais até os cursos de solicitadoria. E isso prende-se com as perspectivas de futuro, com as competências, etc. Porquê? Porque, como sabem, o grande boom, portanto, o exponencial aumento dos estudantes nos cursos, deveu-se à reforma da Ação Executiva de 2003. E, portanto, nessa data, se repararam, portanto, aquilo que acontecia era que havia a figura do solicitador de execução. Portanto, hoje, desde a reforma de 2008, com os antecedentes do Pacto para a Justiça, etc., portanto, hoje, agentes de execução. E, portanto, isso tem, até à entrada em vigor do novo Estatuto, um significado muito especial, que é o exercício prévio das funções enquanto solicitador garantia o acesso, esses eram os requisitos, a uma outra profissão, o de agente de execução. E isso tem implicação para vocês, instituições de ensino superior, do ponto de vista da procura. Não tanto do ponto de vista, digamos assim, dos números, mas do ponto de vista do profissional em si, solicitador, e dos números dos profissionais. Pode ter algum impacto. E porquê? Primeiro, uma das coisas que mais perguntam é quando é que abre novos estágios para agentes de execução. Não sabemos. E, portanto, respondo já a essa pergunta e não há pistas claras sobre isso. O estágio para a solicitadoria, como sabem, tem uma cadência diferente, a abertura será anual, ainda que aqui, portanto, há um período transitório de aprovação de novos regulamentos de 2 anos e há aqui alguma dilação e, aliás, estamos à espera agora do Ministério para a abertura, mas tem essa diferença. E, então, para concluir o raciocínio, é dizer o seguinte, é que o aumento exponencial do número de solicitadores inscritos deveu-se a este fundamento e que agora cai com o novo Estatuto. Ou seja, há a plena, agora, autonomização das carreiras. Portanto, deixa de ser requisito o exercício da solicitadoria, depois também da advocacia, para o ingresso na carreira do agente de execução. Hoje, os licenciados em solicitadoria ou direito passam, então, portanto, a poder ingressar diretamente no estágio direto ou indiretamente, com um exame de acesso, um exame final. Portanto, isso é alguma da celeuma que ainda se criou. Ora bem, e isto, portanto, alterou, digamos assim, a forma
forma de acesso à profissão alterou significativamente as diferentes nuances de um curso que, ainda que jurídico, era distinto do curso de Direito, sobretudo nesse afunilamento, mais até do direito civil, do direito dos contratos, do direito dos registros, depois uma carga muito forte no processo civil por causa desta questão. Não sabemos agora exatamente como é que vai ficar. Muito menos depois das também novas competências no âmbito, não nos podemos esquecer, ainda que isto seja, portanto, dedicado ao direito civil, aquilo que são as novas, novíssimas competências do ponto de vista do patrocínio judiciário no âmbito do contencioso administrativo, quer para os solicitadores, quer para os agentes de execução, que passam agora a poder ser então nomeados também nas ações administrativas. E, portanto, isto vai mudar significativamente não só a formação profissional, quer inicial, quer contínua, que nós, na Ordem, temos de fazer, como as próprias universidades e os próprios institutos têm de preparar os alunos de forma distinta, já que as competências, e aqui eu estou a falar de competências antigas, mas sobretudo das novas, se mudam, então os currículos têm que se adaptar a essa mudança. Aliás, uma situação que pode deixar a Ordem um pouquinho mais confortável nas dicas que eventualmente possa dar a esse respeito. Porquê? Porque a 3ES tinha uma posição muito firme acerca daquilo que era o afastamento entre a opinião das associações profissionais que regulavam, ainda que os cursos habilitantes sejam aqueles, e, portanto, havia uma proximidade grande. Isso acaba com o novo estatuto. Portanto, se repararem, a Ordem tem de ser envolvida diretamente nos processos de acreditação das licenciaturas. Portanto, há aqui uma mudança clara de paradigma. Se tivéssemos algum tempo para explicar isso, portanto, poderia ser entendido como aqueles processos de transferência de conhecimento para as empresas. Aqui há uma espécie de paralelismo para o meio profissional, porque os profissionais saberão exatamente que necessidades é que, do ponto de vista das competências, podem ou devem ser refletidas nos currículos para depois serem aprofundadas nos cursos. Depois, não só a questão do administrativo, como também depois outras inovações, para falar em voluntarismos e ideias revolucionárias, por exemplo, ao nível do PEPEX, o Balcão Nacional de Arrendamento, etc. Portanto, há aqui algumas novas publicidades também. Alguma tendência, e nós notamos isso quando compilamos a informação para o site europeu, de tentar liberalizar ao máximo e deixar o mercado encarregar-se da filtragem entre os bons e os maus profissionais. Isto é, o que é que eu quero dizer com isto? Se repararem alguns ecos dessa tendência liberal europeia, sobretudo correntes europeias, nos processos legislativos internos. Basta pensar que, por exemplo, quando providos para cargo próprio, os licenciados em solicitadoria ou direito podem exercer o patrocínio. Isso é uma questão introduzida também no CPTA, que é altamente polémica, não é? Aliás, os tribunais vêm-se aflitos em arranjarem um paralelismo acerca do domicílio profissional, das regras deontológicas, ou seja, estão a aplicar a apenas licenciados e não profissionais com supervisão da respectiva ordem competente. Portanto, mecanismos de fiscalização e controle paralelos, já que não é concebível para os nossos tribunais que não possa haver um mínimo de controle. Há sentenças engraçadíssimas acerca do domicílio, da troca entre mandatários, daqueles que são juristas contratados, não enquanto advogados ou solicitadores, mas enquanto licenciados. Portanto, há aqui algumas tendências novas e, portanto, eu aqui estou a falar diretamente para os licenciados, mas é uma perspectiva, de facto, que pode, então, deixar alguma margem para... Exercem a representação das instituições só nesse caso. Estou a falar exatamente... No SES não esclareceu que era a representação de empresas públicas. Sim, só nesse caso. Portanto, no âmbito do CP, criar, portanto, juristas dos quadros públicos. Não, eu queria dizer, sobretudo, não tanto publicitar essa perspectiva, mas dizer a preocupação que tenho nesse âmbito de, enquanto não profissionais, de exercerem um mandato diretamente. Depois, mais um subaproveitamento. Estamos perante duas pessoas que eu tenho a certeza que se não titulam diariamente, quase diariamente. E há
algum pudor por parte ainda de alguns profissionais em fazê-lo, quando têm competência para o efeito, e, portanto, continuam a recorrer aos serviços de outros profissionais, para não falar nas conservatórias. E, portanto, isso também é preocupante. Ou seja, Doutor Sérgio, posso? Força. Eu aqui não queria deixar de frisar outro aspecto relevante, que é, mas também ao contrário, quem exerce esta função de titulação com uma abrangência, uma colateralidade de absorção e de chamamento de matérias que são intrínsecas a qualquer negócio, nos vários ramos do direito, o cliente percebe de forma notória que a assessoria é muito mais qualitativa, é muito mais abrangente, sem qualquer desprimor da casa pronta ou sem qualquer desprimor da função notarial, com o devido respeito dos notários, mas se o solicitador ou advogado, titulador, tiver o cuidado de, além daquelas nuances que eu referi, daquilo que o Dr. Sérgio disse, e de assimilar toda a colateralidade de abrangências de matérias de direito fiscal, obrigações acessórias, e todos os ramos que estejam intrínsecos do direito societário, toda a matéria que esteja intrínseca a qualquer negócio, o seu índice qualitativo de assessoria, com total imparcialidade, gera uma relação de confiança e uma conexão e um princípio de certeza jurídica muito mais adequado e muito mais necessário para a sociedade em que vivemos. Desculpa. Não há problema, eu é que agradeço. Depois ainda a este nível, basta ver, e certamente alguns de vós estiveram atentos, que têm sido batalhadas algumas destas áreas, desde logo no exame, não é? Portanto, bastou ver a prova do dia 19, peço desculpa, para perceber desde logo a relevância que é dada à titulação e, portanto, a todos os elementos e conhecimentos que é preciso a esse propósito. Basta terem esse cuidado para perceberem a valoração que foi dada e a importância que acabou por ter no exame. Para não falar, além na prova de dia 12 de Civil e Processual Civil, a propósito também das outras competências de que já falei. Obviamente que há depois uma nuance muito importante e que também eu creio que é subvalorizada, sobretudo pelos novos e sobretudo pelos recém-licenciados, que tem que ver com a possibilidade do exercício subordinado da profissão. Há imensas limitações, como é evidente, a autonomia técnica aí tem um papel essencial, mas o novo estatuto também é claro quanto a isso. É essa possibilidade, com as ressalvas da autonomia técnica, mas as vantagens incomensuráveis de ter um jurista de empresa, como é o caso de um solicitador. Eu não queria entrar aqui em comparações com outros profissionais, mas é inevitável um pouquinho esta comparação desde logo com os advogados, dada a abrangência ou o caráter mais litigante ou litigioso, ou a questão das avanças, que é mais usual, ao passo que no caso do solicitador, mesmo do ponto de vista dos recursos humanos, etc., mas que também já acontece obviamente com os advogados, o terem o contrato de trabalho e exercerem a função de solicitador para essas empresas. E a esse propósito, não podia deixar de referir também a questão absolutamente subaproveitada da figura do Código das Sociedades Comerciais a propósito do secretário de empresa. Portanto, essa é uma das saídas mais óbvias e que continua ainda a ser subvalorizada, que para os licenciados tem essa vantagem também, tal como aquela questão que falei na reforma do CPTA, que pode nem sequer, portanto, necessitar de ser um solicitador ou um advogado, pode ser um licenciado com licenciatura adequada e, obviamente, que a licenciatura em solicitadoria será sempre adequada. Ainda a propósito das novas competências ou, se calhar, até o afunilamento das competências. Uma das novidades do novo Estatuto, obviamente, tem que ver com as especializações. Isso é um paralelismo que já existe, por exemplo, na Ordem dos Advogados há muitos anos. Existem especializações, existem advogados especialistas em determinadas áreas e essa é uma regulamentação que a Ordem agora terá de fazer, que é de dizer que tipo de especialidades reconhece ou especializações reconhece dentro dos diferentes colégios. Tem alguma dificuldade em perceber exatamente como é que isso se vai desenrolar, sobretudo ao nível dos agentes de execução, uma vez que a abrangência é para os dois colégios, a norma prevê essas especializações para ambos os colégios, e repetir também isto, que é muito importante perceber.
as especializações ou áreas de especialização não se confundem com os próprios colégios. Portanto, estamos a falar de questões diferentes, ok? Portanto, os colégios profissionais têm uma determinada atividade profissional e depois dentro dos colégios haverá então que estipular que especializações são essas. Obviamente que, fazendo aqui a ponte e aproveitando mais uma vez a intervenção do Dr. Rua Teixeira, uma delas pode ser precisamente a do balcão único, a da titulação. É uma área que me parece mais ou menos óbvia. Ao nível do direito das sucessões, há uma reforma que não sei se já está refletida nos currículos, eu creio que não, e não vi ainda a ser dada a importância que deve ser dada àquilo que é o novo Regulamento Europeu das Sucessões Transfronteiriças. Portanto, nem sequer precisam de ser necessariamente cidadãos do espaço europeu e que, do ponto de vista do diploma que estamos a celebrar, o Código Civil, tem duas consequências fundamentais. As normas iniciais de direito internacional privado, que são afastadas de uma forma bastante categórica, já que, por exemplo, em ordenamentos como o português e o espanhol, a regra de direito internacional privado é a da aplicação da nacionalidade, ao passo que o regulamento prevê que o foro competente passa a ser o da última residência. Isto é compatível com aquilo que são as normas do livro V do Código Civil, mas não é compatível com a regra de direito internacional privado. E, portanto, nós já não estamos a falar de uma reforma do direito das sucessões. Nós estamos a falar de uma novidade, portanto, que já foi a reforma implementada e que se aplicam a todas as sucessões a partir de 17 de agosto de 2015. E depois, portanto, só já agora para terminar esta achega, é que, do ponto de vista das normas de direito internacional privado, ou seja, do Código Civil, que são afastadas, e das regras gerais, existe sobretudo essa regra concreta, que é a da lei aplicável ser a da última residência habitual, mas depois um âmbito distinto, que é o da escolha da lei. E, portanto, há estas duas possibilidades. E porquê? Porque o diploma aqui não foi exatamente neutro, ou seja, não se trata apenas de uma questão de uniformizar ou apenas meramente procedimental ou adjetiva. E isto com consequências, desde logo, para países como o nosso, que são países com muitos imigrantes e que poderiam, portanto, favorecer dentro do espaço económico europeu aquilo que seriam os países de destino, porque seriam eles então a reger. Claro que o diploma afasta as questões de direito fiscal e aduaneiro, desde logo do ponto de vista do imposto sucessório, dos diferentes países, etc. Mas, e agora terminando e fazendo novamente a ponte, voltando atrás para as novas competências, é preciso ver o seguinte: o diploma tem alguns, não diria defeitos, obviamente não podemos exigir ao legislador nacional, muitas vezes, quanto mais ao legislador europeu, tenham em atenção as especificidades de cada país. E, portanto, o diploma fala sempre em documentos autênticos. E, portanto, poderia deixar antever que deixou de fora aqui algumas competências dos solicitadores. Isso não é verdade. Desde logo, nos considerandos, conseguimos perceber que não foi assim. E depois, do ponto de vista da validade das declarações que cumpram as regras do direito interno, quer quanto aos interessados herdeiros, quer quanto ao próprio de cuios, portanto, isso fica ressalvado. E, portanto, independentemente de recorrermos a um instrumento que nem sequer é obrigatório, que é o Certificado Sucessório Europeu, existe depois uma série de normas, que é do reconhecimento de atos autênticos ou de decisões, etc., que também nos abrem aqui algumas portas, que é dos herdeiros, e eu penso que o Dr. Rua Teixeira não frisou essa questão, mas que tem que ver não só com a questão da partilha, falou da alienação da herança, obviamente, mas não falou, por exemplo, do repúdio, que segue a mesma forma, e, portanto, desses atos que, do ponto de vista da competência dos solicitadores, podem também ser úteis para os estrangeiros e, portanto, não só os estrangeiros, mas também os portugueses, no âmbito das sucessões transfronteiriças. Portanto, aqui mais esta nuance da nova competência daquilo que que já são as regras em vigor e não aquelas que nós achamos que vigoram. Nós podemos conhecer muito bem as regras do livro V, mas se não conhecermos bem as regras do novo regulamento, nós não estamos a aplicar já devidamente o direito às sucessões. E também não posso deixar aqui de fazer um parênteses, é que este Código, o Código Civil, tem a importância que tem, desde logo porque muitas das normas dele nem sequer são, do ponto de vista material, exatamente normas
típicas ou só apenas de direito civil são, desde logo, normas de direito constitucional e, portanto, desde logo a questão das fontes, em articulação com o artigo 8º, já que estamos a falar, 8º da Constituição, já que estamos a falar de uma norma do legislador europeu que, do ponto de vista interno, vigora diretamente, portanto, estamos aqui a falar de um diploma que tem a importância que tem, porque a transversalidade é tanta que abrange várias áreas e não apenas aquilo que é ou que seriam aqueles, digamos assim, clusters típicos que são as matérias de direito privado. Vai desde o constitucional ao direito internacional privado, não é? Portanto, só para termos esta ideia. Depois, já que toco neste tema, não poderia deixar de fazendo também a ponte, de falar, eventualmente, eu sei que numa das intervenções falaram da articulação entre o direito civil e o direito de trabalho, mas o que vai acontecer, já que estamos a falar de reformas e de integração, do ponto de vista da sistematização, há aquilo que será, do ponto de vista de um novo diploma, de um novo Código Civil, o que é que vai acontecer, por exemplo, às matérias de direito comercial? Serão integradas ou não? Eu não vou abrir esta polémica, sobretudo tendo eu sido professor de direito comercial, não queria abrir esta polémica, mas a desculpa da autonomia sistemática e não sei se valerá alguma coisa mediante a exiguidade, portanto, das normas que sobram ainda do Código Comercial. Esta é apenas uma ideia. Do ponto de vista dos institutos, e eu sei que foi referido também num dos temas, é um daqueles que eu tenho pena de não ter assistido, é o da responsabilidade civil, e, portanto, que deve ter sido brilhantemente desenvolvido pelo Dr. Juiz, mas a questão é esta, e fazendo aqui a ponto mais uma vez para as nossas competências, é do ponto de vista da responsabilidade civil profissional, e, portanto, dizer o seguinte: o Código também nessa matéria está, de facto, ultrapassado, na medida em que a responsabilidade objetiva, e apenas fala de um deles, dos fatores, que é o risco, portanto, deixou de ser um fator excepcional. Na sociedade de risco em que vivemos, portanto, a responsabilidade civil objetiva passa a ser tão ordinária ou usual quanto a outra. E, portanto, aqui aponto para os solicitadores, que no âmbito das suas competências e também das informações, portanto, que passam, são, de facto, possíveis de serem responsabilizados. Eu terminaria, portanto, porque já estou a ver algumas movimentações nesse sentido, dizendo assim, que, independentemente até da história poder ter começado antes, a consagração, portanto, não estou a dar nenhum facto novo, a consagração da profissão pela primeira vez, portanto, num texto legal, já remonta às ordenações manuelinas. Portanto, estamos a falar de muito mais de 500 anos. O que significa que, independentemente do que vier para a frente, isso dependerá daquilo que os atuais e competentes solicitadores fazem e daquilo que os novos abracem fazer do ponto de vista das novas competências que aí vêm. Portanto, as novas competências são de tal forma abrangentes, inovadoras e diferenciadoras que não pode haver a desculpa de não ingressar na profissão pela eventual falta de trabalho daquilo que são as áreas habituais e que já estão eventualmente saturadas. E, portanto, aqui as novas gerações não podem ter de todo essa desculpa, têm de abraçar eventualmente as novas. E desse ponto de vista, do ponto de vista da formação, as universidades têm feito esse caminho, portanto, que é adequar às competências, às velhas e às novas, os seus currícula, e tenho a certeza de que continuarão a fazê-lo, e eu repito, a perspectiva da reforma do direito administrativo é apenas uma delas. A Ordem fará o mesmo. E, portanto, a Ordem fará o mesmo e já o fez, por exemplo, e vou terminar com algumas ideias do novo regulamento de estágio. E isto porquê? Porque a principal diferença, e vou só falar desta pequena diferença, do anterior regulamento e do anterior estatuto para o atual estatuto e o atual regulamento, prende-se com duas coisas. Primeiro, do ponto de vista da formação contínua, com aquilo que passa a ser a obrigatoriedade da formação contínua para todos os profissionais. Mais exigente é certo no caso dos agentes de execução, mas todos os profissionais, solicitadores, passam a ter então essa obrigatoriedade de formação contínua. E do ponto de vista do estágio,
o estágio e o regulamento acompanham já estas novas tendências e estas novas competências, algumas delas que falei, neste sentido. É que o anterior estatuto, e isso tem sido tradição, pelo menos nos 2 últimos estatutos que antecederam este, portanto, em que as matérias, sobretudo as matérias desenvolvidas no estágio e depois as matérias que eram avaliadas do ponto de vista do exame final no estágio, eram taxativas. E ainda que não fossem taxativas, as mudanças eram pequenas. O novo estatuto não o fez. Portanto, previu uma possibilidade de abertura a outras matérias. E o regulamento de estágio consagrou-as. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, que estas novas competências vão estar refletidas no novo estágio, nos estudos de caso, nas temáticas e também no exame final. E, não correndo o risco de ser imprudente, eu diria que 2 das matérias mais óbvias são, por exemplo, a matéria societária e comercial está já acautelada, mas a laboral não estava devidamente acautelada. Mas isso as universidades já têm devidamente acautelado. Mas, se calhar, não tanto a perspectiva do direito administrativo e as novas competências ao nível do contencioso. Pelo menos não todos, certamente, os currícula. Está bem? E, portanto, esta é uma novidade importante, isto é, dizer que o novo estatuto não só prevê a abertura, primeiro a exigência da formação contínua obrigatória, e depois também prevê a abertura, no novo modelo de estágio, a estas novas competências para que exigindo a abordagem nos estudos de caso, depois também possa, se o modelo se mantiver, e tudo indica que se vai manter, possa depois avaliar também os estagiários essas matérias. E, portanto, isto não é exatamente um recado, não tem nada a ver com essa ideia, mas assim como as universidades têm sabido aproveitar as novas competências e alterar os seus planos em função dessas novas competências, também a Ordem está atenta e, portanto, o novo regulamento de estágio aprovado no dia 21 salvaguarda essa posição. Eu não posso deixar de terminar sem dizer e pedir desculpa por esta, enfim, intervenção um pouco menos técnica, mais informal e talvez mais precipitada no tempo e na exposição, dada a intervenção que me antecedeu e a natureza de todas as outras, mas foi aquilo que com o tempo que tive consegui fazer. Muito obrigado.